Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um devocional aqui do canal. E hoje a nossa leitura vai estar lá em Romanos, capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Eu sugiro, se você tem uma Bíblia aí próxima a você, que você esteja pegando para estar acompanhando a palavra conosco. Então, vamos começar. Nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, que habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. Vamos lá, a nossa reflexão. Maturidade espiritual. A carta de Paulo aos cristãos de Roma tinha um propósito muito especial: falar sobre uma vida submissa a Cristo. Pensando no amadurecimento espiritual deles, o apóstolo aponta para um viver baseado no plano divino estabelecido para a humanidade. Uma nova vida é definida no capítulo 8 e uma diferenciação clara entre uma vida carnal e uma vida espiritual nos mostra o caminho para a maturidade. Ao contrário do que muitos possam imaginar, a questão da idade cronológica não tem nada a ver com a maturidade espiritual, necessariamente. Idosos podem ter frequentado templos por anos, porém não conseguem viver uma vida em Cristo, segundo as orientações do Espírito Santo. Podemos conhecer adolescentes e jovens totalmente inclinados ao chamado divino, desejosos de renunciar a si mesmos para viver cada vez mais próximos da eternidade. Assumir essa nova vida em Cristo debaixo da graça é algo que indica em nós o processo de maturidade. Deixar as inclinações da carne para dedicar-se à inclinação do espírito nos conduz a uma vida de sabedoria, discernimento diante de Deus, e assim recebemos as condições para viver neste mundo enquanto for o tempo. A maturidade espiritual nos faz viver uma nova identidade, herdeiros de Deus, justificados, convictos de que tudo coopera para o nosso bem quando caminhamos segundo os propósitos dele. A maturidade espiritual nos faz servos, mas preparados para a igreja do Senhor. Vamos lá, nossa oração. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos permitiu viver, ó Deus. Obrigado pelas tuas misericórdias, Pai. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Pai, com nossos amigos, com nossa família, Senhor. Que o Senhor continue derramando sobre nós, ó Pai, das tuas misericórdias, Pai. Que o Senhor possa continuar cuidando de nós, nos orientando, Senhor, para que a gente possa aprender na sua palavra, Pai, e amadurecer, Senhor, que é tão importante. Que o Senhor possa continuar cuidando de nós, ó Deus, que o Senhor possa
estar com cada pessoa, Pai, que está vendo esse vídeo nesse momento. Que a sua palavra encontre um terreno fértil, Pai, para que possa prosperar e crescer. Obrigado por tudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos ensina, Deus, a perdoar quem nos tem ofendido.